paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma live aqui na rádio, acabamos de entrar ao vivo, nós entramos ao vivo toda terça-feira das 8 às 9, aqui na Rádio Fé FM, Rádio Gospel de Guarulhos. Eu tô aqui junto com o nosso DJ Gospel, Miguel. Já entramos ao vivo aqui. Eu tenho uma palavra hoje abençoada para a tua vida. Eu creio que Deus vai edificar através dessa palavra muitas milhares de vidas. Eu creio, viu? Então você fica aí online, fica aqui ligadinho na rádio. Quem conseguiu entrar, né? Quem conseguiu, que estiver aqui em Guarulhos, que conseguiu sintonizar, né? Continua aí. E quem está online, continue online. Eu creio, aleluia, Jesus, que Deus vai derramar tudo aquilo que você necessita através dessa oração, através dessa programação, através desses louvores, né? Já iniciamos com o louvor inicial, aleluia, Jesus, que é uma bênção, o louvor novo do Alisson, o lançamento do Alisson. E eu creio, aleluia, Jesus, que através da oração que nós vamos fazer aqui, naquela conexão céu-terra, terra-céu, que o Senhor vai derramar cura, vai derramar libertação, que o Senhor, aleluia, Jesus, vai visitar lares aqui essa noite, que grande será o testemunho que você vai contar. Quem precisar de oração pode colocar aqui nos comentários. Quem precisar contar algum testemunho, manda no meu WhatsApp, que eu vou colocar aqui ao vivo, né? Manda via áudio para que nós possamos colocar aqui na rádio. E eu creio, aleluia, Jesus, que vai edificar mais vidas através do teu testemunho. Gente, eu acabei de entrar, já tem 100 pessoas online, mais de 100, glória a Deus, Deus seja louvado. Isso me faz muito feliz. No início da programação, na quinta-feira, quando eu estava com a Bispa Marilene, quando eu abri o TikTok, nós estávamos em mais ou menos 3 mil pessoas, né? Só que eu acabei deixando um pouco de lado o TikTok, acabei deixando um pouco ele de lado para começar a conectar pelo YouTube. Só que, infelizmente, quando eu fui voltar para o TikTok, eu não consegui ter toda essa quantidade de pessoas assistindo. Então, eu agradeço quem puder compartilhar, eu agradeço quem puder divulgar, né, as nossas lives aqui na rádio, para aqueles que precisam, né, aqueles que, aleluia, Jesus, vão receber uma palavra da parte do Senhor. Já está online aqui bastante gente. Quero mandar um abração para minha irmã Samara, minha irmã mesmo de sangue, gente. A Samara, que está aqui sempre, toda terça-feira, nos ajudando, nos apoiando, que é também uma das nossas provedoras aqui da rádio. Eu louvo pela vida dela, né? Glória a Deus. E peço sempre para que Deus venha abençoar todos aqueles que estão provendo, né? Aleluia, Jesus, e multiplique 10 vezes mais aqui, para que a gente possa continuar com a programação e também para que possamos abrir mais um dia, né? Que a meta é nós abrirmos mais um dia ou 2, além do que nós já temos nessa programação durante o dia. E eu creio que Deus vai nos honrar. Eu agradeço para todos que estão sempre aqui toda terça-feira. Gente, eu apresento todos em oração. Peço para que Deus venha visitar na hora da oração. Então, se você conhece alguém que está precisando de oração, aproveita que nós estamos aqui no louvor inicial, já encaminha, compartilha lá com a pessoa e fala, ó, já tem oração. Encerrando esse louvor inicial do Alisson, nós já vamos orar pela causa de cada um, tá? Então você que precisa de oração, peça oração aqui nos comentários, que nós vamos apresentar a sua causa, a sua oração, viu? Eu creio que Deus vai honrar cada um de vocês. Então, sabe que a pessoa, o irmãozinho precisa de oração, a irmãzinha precisa de oração, compartilha essa live lá com a pessoa, tá bom? Nossa, tem bastante gente, glória a Deus, bastante gente online, Deus seja louvado. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, e vem comigo dando glória. Estamos iniciando mais uma programação nessa terça-feira abençoada. Aqui na nossa programação El Shaddai, que é o nome que o Senhor escolheu aqui para essa terça-feira. Estou muito feliz. Peço a Deus, aleluia, Jesus, somente que nos fortaleça para que possamos chegar aqui na rádio, né? Eu não moro muito próximo daqui, mas venho em oração, venho louvando o nome do Senhor até chegar aqui na rádio, pedindo para
que o Senhor venha trazer uma palavra para cada um, aleluia, Jesus, que se faz presente aqui nessa sintonia, me permitindo entrar, aleluia, Jesus, no teu lar, no seu trabalho, no Uber, no 99, né? Para todos, aleluia, Jesus, que estão nos ouvindo, eu mando o meu abração, que o Senhor venha, aleluia, Jesus, a visitar cada um que está aqui esta noite, seja no online, aqui no TikTok, que está no Bispa Lisandra com S, ou aqui na sintonia do rádio. Eu quero orar pela sua vida, eu posso? Glória a Deus. Você que conhece alguém que precisa de oração, divulga o nosso TikTok, compartilha lá com a pessoa. Eu creio, aleluia, Jesus, que através da nossa oração, né, com a nossa comunhão em Cristo, essa pessoa venha receber o melhor da parte de Deus, viu? Compartilha lá, adiciona no TikTok Bispa Lisandra, adiciona no YouTube Bispa Lisandra, adiciona no Facebook Bispa Lisandra, compartilha lá, aleluia, Jesus, os vídeos das pregações, divulga a rádio, gente, nós estamos querendo, né, mais alguns dias de rádio aqui, conseguir abrir, né, mais alguns dias durante o dia, né, e ficar com essa terça-feira à noite, mas abrir mais alguns horários. Eu creio que Deus vai nos honrar, essa é a nossa meta, aumentar, né, estender a perna na obra. Eu creio, aleluia, Jesus, que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na minha vida, porque eu tô aqui só pela misericórdia de Deus, porque há um chamado. E eu sou muito obediente. Quero agradecer a todos que estão online, gente. Minha irmã Samara, que é minha irmã de sangue. O apóstolo Robson Faustino. Apóstolo, muito obrigada. É um também dos nossos provedores aqui da rádio. Eu agradeço de coração todos aqueles, gente. A missionária Janaína não está aqui online também, mas ela também, o missionário Jefferson também estão nos ajudando a prover. E eu creio, aleluia, Jesus, que Deus vai nos honrar. Eu vim, aleluia, Jesus, em oração. Deus veio entregando a palavra que está em Filipenses 1. Filipenses 1. Eu vou começar pelo versículo 3. Aleluia. Enquanto você está procurando aí na tua Bíblia, Filipenses, no capítulo 1, eu vou, aleluia, Jesus, apresentar a tua vida em oração. Porque eu creio, aleluia, Jesus, benedita a irmã da minha apóstola Ana Cláudia, obrigada pela audiência, obrigada pela Rosa, Deus abençoe. Eu creio, aleluia, que através dessa oração Deus vai visitar o teu lar, Deus vai visitar o teu trabalho, Deus vai visitar o Uber, o 99, Deus, aleluia, Jesus, vai prover na sua vida. Então você que precisa de oração, coloca aqui nos comentários, manda no WhatsApp, gente, testemunho, eu coloco aqui ao vivo, porque eu creio, aleluia, Jesus, que o Senhor vai alcançar vidas através do seu testemunho. Dê o testemunho sem vergonha. Se você não quiser que eu dê seu nome aqui no testemunho, eu não dou. Se você quiser que eu dê o seu nome, o nome da igreja, pode falar. Olha, né, bispa, fala o nome da igreja, eu falo tudo. Se você achar que quer manter no anônimo, eu também mantenho no anônimo, tá bom? Não tem problema. Agradeço a cada um de vocês e vou te convidar para a oração inicial. Vamos lá? Eu creio, aleluia, no poder da oração. Eu creio no poder da cura, aleluia. Cada um que entrou aqui esta noite, que também está sintonizado no rádio, que o Senhor venha visitá-lo, aleluia, do alto da cabeça, a planta dos pés. Venha visitar cada órgão, tirando a agonia, a aflição, a dor, a doença, o câncer, o hepatite, cada tumor, aleluia, Jesus. Curando, meu Deus, a osteoporose, curando, aleluia, Jesus, o HIV, aleluia. Curando, meu Deus, aleluia, Jesus, o reumatismo, a reumatoide, aleluia, que nesse frio, aleluia, as pessoas têm estado com aquela dor aguda, Pai. Entra com a cura, com a libertação, cura, meu Deus, toda bactéria, todo vírus, meu Pai, aleluia. Visita a vida da Elis, meu Pai, que está lá nessa luta, meu Pai, contra essa inflamação, meu Pai, podendo, aleluia, Jesus, aleluia, ter um risco de
de infecção desgeneralizada, aleluia, Jesus. E eu creio que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que visita ela do alto da cabeça à planta dos pés, troca o sangue dela pelo teu sangue, Senhor. Visita cada um que necessita, que está aqui no Hospital HMU, que está aqui no Hospital Geral, que está aqui no setor de oncologia da Unimed, meu Pai, visita, meu Deus, aleluia, Jesus, a Intermédica, cada hospital, meu Pai, daqui de Guarulhos, aleluia, visita e cura, meu Pai, nós clamamos a Ti unindo a nossa fé. Visita, meu Pai, os nossos velhinhos no asilo, meu Pai, aqueles que sentem, meu Deus, um abandono, que sentem, meu Pai, a solidão. Eu creio que o Senhor, aleluia, Jesus, vai visitar cada um através da nossa oração, meu Pai, da nossa união, da nossa fé. Visita a equipe médica, meu Pai, desses hospitais, a equipe de enfermaria, meu Pai, aleluia, Jesus, meu Deus, cada amigo nosso da parte de enfermagem, meu Deus, nós clamamos a Ti por cada um, Senhor, pela equipe do SAMU, meu Pai, pela equipe do 190, meu Deus, aleluia, Jesus, pelos nossos guardas municipais, pelas nossas polícias militares, que eu vim por todo o caminho, Senhor, vendo policiamento aqui, aleluia, Jesus, aleluia, durante todo o caminho nos trazendo segurança, Senhor. Eu clamo por cada um, guarda, Senhor, cada policial, guarda cada bombeiro, cada um, aleluia, Jesus, da área da saúde, meu Deus. Visita, Senhor, e protege eles de todo o mal, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, por cada vida. Cura o útero estéril, Senhor, aqueles que têm clamado, Senhor, por um filho, meu Pai, aleluia, Jesus, que tem pedido, tem, aleluia, Jesus, testemunha aí da Bruna Lohane, que está gravidinha. Nós oramos por ela, levantamos uma campanha por ela. Ela estava entrando aqui, aleluia, Jesus, nas nossas lives, né? Ela está longe, não mora mais aqui em Guarulhos, mas lá, aleluia, Jesus, no estado a qual ela estava entrando online, recebeu da parte do Senhor essa gestação de gêmeos. Glória a Deus. Então você, aleluia, Jesus, que está buscando a cura da esterilidade, do útero estéril, que Deus venha te visitar, venha curar essa esterilidade, venha te visitar, aleluia, Jesus, derramando sobre a tua vida esta cura, curando o marido estéril, que meu marido também era estéril, curando, aleluia, Jesus, cada um, meu Pai, que tem buscado, Senhor, aleluia, Jesus, assim como Ana clamou. Eu creio, aleluia, Jesus, que o Senhor é fiel para cumprir, Senhor, aleluia, aleluia, cada promessa, meu Deus. Amém? Aquele que está com uma água, gente, eu não acabei não mencionando da água, mas você que já tem costume, tá com a água aí, pega uma água do filtro, filtradinha, vamos consagrar esta água, aleluia, Jesus. Você pode jogar sobre uma enfermidade, aleluia, pode tomar, pode fazer um suco para um viciado, para alguém, aleluia, Jesus, que está em processo de libertação da bebida, do alcoolismo, das drogas, da prostituição. Faça um suco abençoado com essa água, decreta a tua vitória sobre a vida dessa pessoa. Aleluia. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, unindo a nossa fé, a consagração desta água, meu Pai, liberando, aleluia, as bênçãos sobre a vida daquela pessoa que, aleluia, Jesus, tiver contato com essa água. Nós clamamos a Ti, Senhor, consagra essa água, meu Deus, aleluia, que aquele que beber seja curado, que aquele que, aleluia, Jesus, aleluia, for tocado por essa água seja curado, a ferida, aleluia, Jesus, venha secar, venha cicatrizar, aquela ferida do diabetes que não tem cicatrizado, meu Pai, que o Senhor entre com a cicatrização. Grande será o testemunho. Eu creio que mais grávidas, aleluia, Jesus, aleluia, toma posse aí, mais grávidas vão receber a cura da esterilidade. Já tô decretando na tua vida essa gravidez aí, viu? O marido é estéril, o meu também era, aleluia. Eu também era estéril, aleluia, Jesus, quando eu fui fazer os meus exames, aleluia, para se preparar para uma gestação, o médico foi e falou que eu não era mais estéril. Um ovário policístico estava limpinho. A minha vida inteira eu tive ovário policístico. Você, aleluia, Jesus, que passa por essa agonia, por essa aflição. Quando eu fui fazer lá, aleluia, Jesus, os exames, estava limpinho. O médico pegou o exame anterior, pegou o exame que ele estava fazendo atual e falou: aqui você já pode gerar.
falei para ele, como? Ele falou, não tem mais cisto no teu ovário, nada. O ovário policístico foi curado para que eu pudesse girar. Isso através de oração, através da entrega, aleluia, Jesus, de Deus sobre a minha vida. E eu creio que se, aleluia, Jesus, teve algum médico, aleluia, que falou que você é estéril, porque você tem ovário policístico, porque você, aleluia, Jesus, não pode girar. Meu marido fez os exames, apresentou os exames em casa, ele não podia girar. Nós temos 2 bebês. Então eu creio, aleluia, Jesus, que o mesmo Deus que é fiel para cumprir cada promessa sobre a minha vida, vai cumprir sobre a sua vida também. Vadão, glória a Deus, seja bem-vindo. Samuel Rodrigues, seja bem-vindo, profeta de Deus, pastor, aleluia, glória a Deus. Vamos à leitura em Filipenses capítulo 1, glória a Deus. Eu vou a partir, aleluia, Jesus, do versículo 3. Dou graças ao meu Deus, o tema é ação de graças e oração. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Gente, Deus veio queimando essa palavra, veio falando comigo todo instante. Hoje seria a pastora Mércia que viria pregar, ela cancelou ontem. Eu até falei isso o dia que o apóstolo Robson veio aqui, que o pessoal acaba cancelando, já é a terceira pessoa que cancela esse mês. Então eu falei, creio eu que seja para eu pregar, né? Porque os cancelamentos estão vindo bem próxima à data. Foi ontem, né, que ela cancelou para hoje. Eu não tenho como arrumar um pregador de um dia para o outro. Então eu tinha comentado isso o dia que ele veio aqui, eu falei, porque Deus já havia dito, né, que seria dessa maneira. Então quando Deus começou, aleluia, Jesus, aleluia, pode deixar que eu apresente sim, Thay, glória a Deus, dá um nome dela para mim, glória a Deus. Quando Deus começou a queimar essa palavra, tendo por certo, nesse versículo 6, tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Gente, é tremenda essa palavra. O Senhor, ele veio falando, aleluia, Jesus, o tempo todo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele, aleluia, Jesus, que prometeu fazer, aleluia, Jesus, sobre a minha e sobre a sua vida, é fiel para cumprir. É aquele que vai nos levantar, aleluia, num dia de choro, num dia de tristeza, como, aleluia, Jesus, nós colocamos esse primeiro louvor do Alisson, né? Bastidores, que é lançamento dele, sucesso total. Eu vim chorando no caminho e falando, Senhor, como o Senhor é tremendo, como o Senhor usa pessoas com palavras, com louvores para edificar a nossa vida. Nós temos, aleluia, Jesus, um Deus fiel, que Ele cumpre cada promessa sobre a nossa vida, a ponto, aleluia, Jesus, daquele que começa a querer esmurecer, Deus levantar através de um louvor, levantar através de uma palavra. Então eu creio que esse louvor edificou a sua vida, assim como edificou a minha. Gilson, a paz de Deus. Ângela, glória a Deus, recebe da parte do Senhor. Vamos apresentar a Lucidalva, nome diferente, Thay. Vamos apresentar ela em oração, sim. Saúde, é a saúde, Thay. Eu creio, aleluia, Jesus, que toda vez que nós nos esmurecermos, nós nos entristecermos, que Deus, aleluia, Jesus, vai nos levantar através de pessoas. E eu vou pular ali, para o versículo 12, presta atenção na palavra. Olha, gente, eu ainda estava falando aqui com o Miguel, olha como Deus é tremendo, palavra tremenda hoje, quentinha vindo do céu, quentinha. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. Então aquilo, aleluia, Jesus, que você está passando, está contribuindo para crescimento. O pão, para ele ficar gostoso, o pão para, aleluia, Jesus, alimentar pessoas, ele tem que ser sovado, ele tem que ser amassado, ele tem, aleluia, Jesus, que passar por um processo. Então é esse processo que nós passamos.
É esse processo que nós passamos, aleluia, como é dito na palavra em Jeremias, é o vaso na mão do oleiro. Então, tudo que me aconteceu contribuiu para maior avanço do Evangelho, para eu pregar o Evangelho, para eu me render aos pés do Senhor. Se está me acontecendo algo, e hoje, aleluia, Jesus, eu estava antes de vir, aleluia, Jesus, aqui para a rádio, eu vim, aleluia, Jesus, eu vim à tarde, né, eu fui responder o WhatsApp, né, pode mandar mensagem lá, gente, manda mensagem, eu respondo, só não prolonga muito, que não dá para ler muitos textões. Resume no áudio que a gente escuta ali, eu consigo, aleluia, Jesus, atender todo mundo pelo WhatsApp. E, aleluia, Jesus, eu falei para essa pessoa, né, eu creio que aquilo que a pessoa está passando seja para retornar à casa do Pai, porque senão a tribulação que a gente passa, o Senhor não nos resgata. Se, aleluia, Jesus, a ovelha, ela sai do rebanho, ela se perde. Você, quando sai do teu ministério, você acaba se perdendo. Não vem com essa que a igreja é você, que você vai ficar na sua casa, que na sua casa você ora, você louva, você não. Assim como no meio da família tem, aleluia, Jesus, as diversidades, na igreja também vai ter. Nem tudo vai te agradar, assim como Jesus não agradou todo mundo. Então não ache você que vai ser tudo maravilhoso, porque a igreja que não vai. Então quando você entra numa igreja, foca na palavra, foca na missão, foca, aleluia, Jesus, na obra que Deus tem na sua vida. Porque se você for olhar para o homem, você cai. Maldito o homem que confia no homem. Se você olhar para o homem, você cai. Então é dito, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. Se o que importa para Deus sobre a nossa vida é nós fazermos a obra, é nós estarmos de frente à obra, é nós evangelizarmos, é nós levantarmos vidas, igual eu vim, aleluia, Jesus, chorando igual um neném, gente, dentro do carro, dirigindo, falando que louvor tremendo esse do Alisson, gente. Ainda falei, Miguel, fala aí pra mim o nome do louvor, que louvor abençoado, tocou minha alma, sabe? Deus usa as pessoas sim, Deus usa os louvores sim para nos levantar, para nos edificar, para falar conosco. Então eu creio que quando Deus, aleluia, Jesus, ele preparou essa palavra que era para vir uma pastora hoje aqui pregar, mas o Senhor falou, não, é você mesmo. Quando Deus falou, aleluia, Jesus, tendo por certo, lá no versículo 6, Filipenses 1:6, tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Não é menino que te prometeu, é o nosso Pai. É aquele, aleluia, Jesus, que está de olho em tudo, é aquele que não dorme, é aquele que não descansa enquanto não vê um filho, uma filha em pé. Enquanto os muito estão, aleluia, Jesus, aguardando a tua queda. Eis que o nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, Ele nos fortalece, Ele nos mantém em pé. Se toda vez você chorar, chora nos braços do Senhor, chora no colo do Senhor, chama Ele. Não começa com esse negócio, eu vejo, olha, eu vou te falar por experiência própria. Eu ficava, vó, por que você não tá aqui, vó? Por que você foi embora, vó? Se a senhora tivesse aqui, eu não estava passando por isso. Quando eu aprendi que deixa os mortos no lugar dos mortos e que o Senhor é o único que pode passar o bálsamo dentro de nós, o refrigério desceu. Limpou aquela agonia, aquela dependência de uma pessoa, aleluia, Jesus, que já foi para a glória. Muitas das vezes nós estamos ali, mãe, se tu tivesses aqui. Quando o Senhor, Ele quer, aleluia, Jesus, que nós
possamos, aleluia, Jesus, firmar os nossos passos e olhar somente para Ele. Que nós possamos, aleluia, clamar somente ao Senhor e deixar os mortos descansar, porque eles já, aleluia, Jesus, cumpriram. Quando a pessoa cumpriu tudo que tinha, aleluia, Jesus, para que estava aqui, né, descrito em sua história, o Senhor vai levar para Ele. Eu creio, aleluia, Jesus, que cada um de nós tem um tempo determinado. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Tudo determinado pelo Senhor. Então você começa com esse negócio, mãe, igual eu ficava, vó, porque eu fui criada pela avó, então vó, se tivesses aqui, vó. Quando eu aprendi a falar, Senhor, tenhas misericórdia de mim, segura a minha mão, não me deixa cair. Foi quando, aleluia, Jesus, eu vi a minha história sendo mudada. Foi quando, aleluia, Jesus, o Senhor começou a derramar o bálsamo. Quando o Senhor, aleluia, Jesus, começou a trazer a paz dentro de mim. Sabe aquele algo que você vive um luto profundo? Eu vivi um luto profundo. E eu ficava, aleluia, Jesus, falando. E o tempo inteiro, eu preciso dela aqui. Por que o Senhor foi levar ela? Olha, ainda ficava questionando a vontade de Deus, né? E ali eu ficava aprisionando, e aprisionada nisso, né? Eu creio que você não dá nem descanso para quem se foi, né? Boa noite, João Davi, a paz de Deus. Vamos orar, Thay. Luta espiritual, vamos apresentar assim a vida espiritual dela. Eu creio, aleluia, Jesus, que o Senhor vai, aleluia, visitá-la através da sua oração. Depois você vai me contar. Glória a Deus, a paz, apóstolos, Shalom Adonai, glória a Deus, o evangelho de ouro, glória a Deus. São Luís do Maranhão, estamos em São Luís, glória a Deus, Deus seja louvado. Pode ir colocando, aleluia, os estados, viu? Coloca os estados que vocês estão, a cidade. Eu quero ver, aleluia, Jesus, onde nós estamos alcançando, glória a Deus. Glória a Deus. É verdade, aleluia, eu creio. Quando, aleluia, Jesus, de maneira, vamos continuar aqui na palavra, versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornarão conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, motivados pelas minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Então, se nós, aleluia, Jesus, passamos por essa batalha, e temos alguém para dar um testemunho, aleluia, Jesus. Se nós temos, aleluia, alguém, deixa eu ser mais clara, né? Alguém que passou por aquilo. Eu sempre falo, né? Aprenda com a batalha do irmão. Aprenda com o que o irmão passou. Não queira você passar pela mesma situação. Trilhar o mesmo caminho. Aprenda com a batalha do irmão. Então, aleluia, Jesus aqui está falando, muitos dos irmãos do Senhor, motivados pelas minhas cadeias, ele viu o que o irmão passou, ele assistiu, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor, porque sabe que através do testemunho do irmão, a bênção chega até você. Sabe, aleluia, Jesus, desculpa, que quando o irmão recebe, você, aleluia, Jesus, estando com ele na alegria ou na tristeza, você recebe também. Porque Deus, ele vai alcançando vidas através de um testemunho. Eu acho isso tremendo, tremendo demais. Eu creio, aleluia, Jesus, que quando você acompanha uma pessoa ali, né, muitos, aleluia, abandonam quem está passando na luta, na batalha, acaba, aleluia, Jesus, nem se ligando muito, tá passando isso porque tá pecando, tá passando isso porque merece passar, mas acaba, aleluia, Jesus, não erguendo a mão para o irmão, não dando testemunho de outro, porque nós sempre sabemos o testemunho de alguém. Então, a partir do momento em que você compartilha um testemunho, irmão, você tá passando por isso, mas fulano venceu, eu venci. Deus tocou a minha vida, me curou, eu venci. Então, aleluia, Jesus, eu creio que através da minha cura, através da minha libertação, através da minha restauração, da minha cura, Deus vai te alcançar também. Dê o seu testemunho também, irmãos. Dê o seu. Estou falando testemunho do irmão da direita, do irmão da esquerda, não estou falando o nosso. Tem o nosso testemunho de vida, tem o nosso testemunho, né?
Aleluia. Eu creio que Deus, aleluia, Jesus, ele vai te usar tremendamente nessa obra. Glória a Deus, aleluia. Versículo 15. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros de boa vontade. Tem pessoas, né, que eu falo que acabam pregando o que não vivem. Estes por amor, sabendo que aqui estou para a defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por contenda, né, querendo usar muitas das vezes, né, do altar do Senhor para jogar indireta. Não sinceramente, pensando que poderão causar aflição enquanto estou preso. Que porém importa, contando que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto ou de verdade, nisso me regozijo, sim, e me regozijarei. E de qualquer forma a pessoa tá, né, fazendo a obra, só que tem que fazer certinho, né, gente? Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Ó, eu estou em Filipenses capítulo 1, estou no versículo 20. Estou indo para o 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ei, aleluia, Jesus. Eu estou lembrando aqui do presbítero Elton. Essa é a fala dele sempre. Eu guardo isso na tábua do meu coração. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque quando nós estamos, aleluia, Jesus, vivendo, aleluia, Jesus, dentro da obra de Deus, vivendo, aleluia, Jesus, na conduta, do jeitinho que Deus quer. Porque eu vou te falar, quando você chega, que você tá ali todo machucadinho, num leito de hospital, que você fala, aleluia, Jesus, Senhor, agora você pode me usar? Eu fico pensando, falo, Deus, eu não quero mais passar por isso, porque eu passei. Aí que eu fui falar, Senhor, é isso então? Então me usa, Pai. Mas queira, aleluia, Jesus, estar bem de saúde, bem na vida sentimental, bem, aleluia, Jesus, no seu trabalho para fazer a obra de Deus. Não espera, aleluia, Jesus, o inimigo te tocar para que você vá correndo, aleluia, Jesus, fazer aquilo que Deus depositou sobre a sua vida, né? Então eu creio, aleluia, que se você ficar firme, eu vou te falar, se você se firmar do jeito que Deus está esperando, você não tem nada a perder. Nada, absolutamente nada. Quando o Senhor, aleluia, Jesus, ele tem uma obra para fazer na minha e na sua vida, não tem para onde correr. Não tem como você chegar, aleluia, Jesus, e falar, é o livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio para não servir, porque eu também achava que eu tinha. Priscila Borba, seja bem-vinda. Eu achava que eu tinha livre-arbítrio. Então, quando eu era chamada, aleluia, Jesus, para pregar, quando eu era chamada, aleluia, Jesus, para fazer a obra de Deus, eu saía, ia entregar marmita na rua, ia fazer obra achando que era isso e ficar no banco estava ótimo, né? Até que, aleluia, Jesus, o Senhor puxou a corda. E quando ele puxou a minha corda, aí eu fui falar, eis-me aqui, toda quebradinha. Não. Deus, aleluia, Jesus, ele quer que nós se achegamos, né, a ele pela obediência, né? E jamais, aleluia, Jesus, vamos lá. Cheguei toda quebrada, gente. Imagina, eu tinha que me concentrar em curar minha dor e concentrar em fazer a obra com a dor. Então imagina, né? Por isso que eu aconselho, vá pelo amor e não vá pela dor. Vá pela consciência de que você precisa, aleluia, fazer a obra do Senhor. Ali, eu tô aqui no banco, mas não me dão oportunidade. Irmão, tem tanta coisa para fazer dentro da igreja que se você soubesse, meu Deus, tem muita coisa, muita coisa, né? Tem até desde a salinha lá de criança que abriu esse domingo, abriu a nossa salinha infantil, olha, 8 anos de ministério. Nós vamos fazer 9 anos agora, e agora que nós conseguimos abrir a sala infantil da igreja. E voluntários para cuidar das crianças, né? Eu fiquei um pouquinho lá, um pouquinho que cada um ajuda, né? Uma trouxe uma pipoca e trouxe alguma coisinha para as crianças, um pouquinho que cada um vai revezando, já é fazer a obra para Deus, já é ajudar, aleluia, Jesus, dentro do ministério. Então, às vezes o pessoal acha que pegar o microfone, receber uma unção na cabeça
é o primordial e não é. Quando Deus fala que Ele tem uma obra sobre a minha e sobre a sua vida, é o arado, é a seara, é você ir, colocar a mão, é expulsar, é você aconselhar, é você conseguir, aleluia, Jesus, ser um bom ouvinte e um bom direcionador para Cristo. Porque quando a pessoa chega e fala para você, eu vou separar, eu não aguento mais, e você não falar que você viveu um milagre de Deus no teu casamento, que você viveu uma obra de Deus dentro da sua casa, uma restauração, que marido que saiu voltou, que esposa que saiu voltou, aleluia, um dia você será cobrado. Eu falo, aleluia, Jesus, que muitos, aleluia, acham que Deus não vai cobrar. Deus cobra tudo, gente. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de falar, de testemunhar, vá com tudo. Vá lá, vá falar. Eu aproveitei que eu estava saindo do posto de saúde, né, lá de perto de casa, uma moça pediu carona, né, uma senhora, falou, você poderia me dar carona, tô fazendo quimioterapia, não tô bem, vim aqui no posto, mas não tô nem parando em pé, porque vim aqui pegar, não sei se foi uma medicação, eu não sei ao certo que ela foi fazer no posto, mas ela pediu carona. Nem era meu caminho, e nem eu ia para lá aquele momento, mas eu falei, eu levo, com certeza eu levo, porque quando eu pedi um carro pro Senhor, eu falei que era para obra. Já tentaram roubar meu carro várias vezes, de largar o carro com a porta aberta, de eu pegar o ladrão abrindo a porta do meu carro, sabe? Já tentaram roubar várias vezes. Eu não sei se eu dei o testemunho aqui, que é mais ou menos uns 30, 40 dias atrás, tentaram me roubar, que eu tava chegando na porta do meu serviço, né? Em São Paulo, o rapaz veio tentar me assaltar. A hora que abriram a porta do meu serviço, ele saiu correndo. E por Deus que ele saiu correndo. Então Deus dá livramento. E toda vez que eu lembro para que eu pedi um carro, eu não nego. Quando essa senhora falou, você poderia me levar? Eu falei, sim, vamos lá. Ela, você tá com tempo? Eu falei para ela, olha, meu tempo é bem curtinho, mas eu vou te levar. Eu falei para ela. Você sabe por quê? Porque quem, aleluia, Jesus me deu, quem foi fiel para cumprir essa promessa na minha vida, iria se decepcionar se eu falasse para ela, não, irmã, não dá não vou. Como muitos que recebem a bênção, sai do ministério, dá no pé. Recebe a moto que pediu para trabalhar, dá no pé. Recebe o carro que pediu para trabalhar, que pediu para fazer a obra, e dá no pé. Não abençoa ninguém com carona nenhuma, nem nada. Se tá indo para a igreja, a pessoa é seu vizinho, você não é capaz de dar uma caroninha, né? E eu, aleluia, Jesus, eu falo, toda vez que eu vou pro monte, parece que eu tô indo para uma excursão. Bora, pessoal, quem quer ir, vamos. Pego todo mundo na porta da igreja, vamos lá, sabe? Porque a partir do momento em que Deus te deu, você lembra de quantas vezes você pegou uma condução. Você lembra, aleluia, Jesus, da onde Deus, aleluia, te tirou. Porque eu não sou merecedora. Mas quando eu fui pedir, aleluia, Jesus, para o Senhor, Ele viu a sinceridade do meu coração. E eu falei para o Senhor, é o Senhor, aleluia, Jesus, que vai fazer. Então eu creio, Pai, que se o Senhor me der essa oportunidade de ter um carro, eu vou levar, eu vou fazer a obra. O pessoal fala, quem nunca andou comigo, gente, o povo, olha, nem sei quantas pessoas já andaram comigo, mas todo mundo... Acho que a maioria do pessoal, a maioria já andou comigo, então o povo fala, né? Glorifico o nome do Senhor, porque eu tô sempre ali para o que der e vier, até o pessoal que passa mal, precisa de ir no hospital, nós estamos ali de prontidão para fazer a obra, porque o carro é para obra, viu? Né? Uma vez falaram para mim, olha, Deus mandou você dar esse carro pro pastor. Eu falei, como? E eu vou ficar a pé? Como é que eu vou fazer a obra sem o carro se eu pedir para Deus? Fui pro joelho. Quando eu fui pro joelho, o próprio pastor, que haviam dito que era para eu dar meu carro para ele, ele chegou e falou, não dê, não venda e não empresta, assim diz o Senhor, respondendo para você. Não dê, não venda e não empreste. Porque quando você está na fiação com Deus, não adianta vir, aleluia, Jesus, falso profeta, não. Nem vou falar que é falso profeta, que não é não. A gente não pode falar que é falso profeta, a gente tem que repreender a falsa profecia. Não é o falso profeta, porque falso profeta ele não é. Foi a profecia que veio errado. Se eu vou no calor da emoção e dou meu carro, eu ia fazer a obra como? E ele falou, Deus falou que você vai dar o carro para ele. Eu falei, misericórdia, Pai. Se eu der, como é que eu vou fazer a obra?
passando a maior necessidade que vocês não têm noção. Passei, foi 1 ano passando um aperto, um perrengue na minha vida, sem ter o que comer. E ainda o irmãozinho vem e manda eu dar o carro pro pastor. Falei, como, gente? Como? O próprio pastor, que ele falou que era para eu dar o carro próprio, chegou para mim e falou, Deus faz dessa maneira. O próprio pastor que chegou e o fiel dele, né, que falou, Deus mandou você dar o carro pro meu pastor. O próprio pastor que seria abençoado com o meu carro, que chegou e me falou. Deus usou a boca dele para falar, não dê, não empreste, não venda. Então, quando, aleluia, Jesus, você quer ter uma resposta de Deus, porque eu não gosto de ser desobediente, né? Igual o apóstolo Robson Faustino aqui, ele falou, tudo, bispa, eu abro na palavra. E ele aqui conversando comigo e abrindo na palavra. E eu tenho esse mesmo ritmo, eu vou na palavra. Mas eu ali, fora da cidade, né, da minha cidade, eu falei, gente, como que eu vou fazer? Mas também se eu for dar aqui pra ele, eu vou ter que ir embora a pé pra casa, né, de condução. E eu nem tinha o dinheiro da condução. Porque pra chegar lá eu ainda fui com a gasolina emprestada, com o dinheiro da gasolina que cada um abençoou, cada um deu 5, deu R$2, deu 3, e a gente foi pra lá. Porque, olha, a nossa vida de crente era assim, viu? A nossa vida lá atrás, quando a gente passou prova, cada um dava o que tinha. Nós queríamos ir no monte, meus irmãos, era R$2, R$3 de cada um, 4, 5. Nós conseguíamos sair de São Paulo e vir para Guarulhos com 5 contos de gasolina no tanque e voltar, viu? E passar a madrugada no monte orando. Quando a gente falava que Deus ia render a gasolina, Deus rendia a gasolina na ida e na volta. Eu ainda falava, irmãos, Deus não vai fazer nós passar vergonha, nós ficar parado na rodovia, não. Vamos orando. Pois nós ia orando e voltava orando. E o Senhor, aleluia, Jesus nunca deixou esse carro parar. Vocês acham que ia negar carona para irmão, para irmã? Oh, nego não, irmãos. Nego nada. E ali, aleluia, Jesus, essa senhora entrou no carro e eu comecei a falar para ela do meu testemunho de cura. Ela estava ali num câncer terminal, né? E eu fui, aleluia, Jesus, falando para ela, irmã, vamos orar e clamar ao Senhor, vamos pedir para Ele, porque a última palavra vem do Senhor, seja, aleluia, Jesus, a se cumprir, né? O que Ele tem sobre a sua vida, mas seja, aleluia, Jesus passou para fôlego de vida, então que seja feito a vontade dEle, somente dEle, viu? Eu, aleluia, Jesus, eu creio que ela recebeu da parte do Senhor e ela ainda desceu do meu carro falando assim, olha, moça, eu não ia pedir carona para você não, mas olha, você falou tudo, aleluia, Jesus, aquilo que eu precisava ouvir. Eu tava com dor e a dor até passou. Eu falei, glória a Deus, irmã. Ela é, porque eu tô com indisposição da quimioterapia. Eu tava com essa indisposição, tanto que eu não tava nem conseguindo, nem vir andando do posto pra minha casa. Eu falei, glória a Deus, que bom. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de falar, de contar testemunho, conte mesmo, dê testemunho mesmo. Honra aquele que te honra, porque o Senhor não te decepciona. Presta atenção, que o testemunho que Deus te deu é para alcançar vidas, não é para guardar no baú, não. Não é, aleluia, Jesus, para esconder, não. O testemunho que Deus te deu é para alcançar vidas. Fique atento, o tanto que você puder contar. As maravilhas que Deus fez, aleluia. Deus vai te honrar aqui nessa terra, irmão. Deus vai te honrar nessa terra, irmã. A paz, Bispa Rosângela Melgueiro, que honra você aqui, glória a Deus. Eu creio, aleluia, Jesus. Dentro dessa palavra linda, maravilhosa, gente, que Deus entregou aqui em Filipenses 1, ressaltando, aleluia, Jesus, o 6, tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, até, aleluia, Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Creia, creia. Não deixe o inimigo roubar a tua paz. Não deixe o inimigo diminuir a tua fé. Um dia falaram para mim, eu não tenho a fé desse jeito que você tem não, viu? Eu falei, pois tenha. Pois tenha. Se eu for contar, aleluia, Jesus,
o tanto que Deus fez na minha vida, eu vou passar aqui, olha, dias, horas, meses, anos te falando, cada livramento, cada grãozinho de arroz. Quando, aleluia, Jesus, eu me emociono de falar, você só vai dar valor ao alimento que tem no teu prato quando você contar os grãozinhos de arroz que você tem no prato para comer. Porque, aleluia, Jesus, eu já passei por isso. Por desobediência, Deus deixou o inimigo tirar tudo. E o dia que tinha arroz para comer, eu glorificava o nome do Senhor. Então você só vai entender o propósito que Deus tem na tua vida quando você entender de que, aleluia, estar de bem com o Senhor, fazer a obra do Senhor é a melhor coisa do mundo. Vir pelo amor e não pela dor. Vir durante a graça, durante a glória, e não quando faltar tudo. Uma vez meu marido, ele falou assim uma coisa para mim. Sabe, mulher, eu não quero buscar o Senhor quando eu estiver doente, não. Eu tenho que buscar o Senhor quando eu estou com saúde. E eu lembro, aleluia, que eu falei, chega, Senhor, hoje eu vou te obedecer. Hoje eu vou te obedecer. O que eu tenho que fazer, Senhor, para essa dor passar? O que eu tenho que fazer, Senhor, para eu ter, aleluia, Jesus, a bonança dentro dos meus armários, ter uma comida boa para comer. Eu lembro que, aleluia, Jesus, quando o Senhor, ele me abençoou com 2 bifinhos, eu lembro que eu tinha R$10. Eu fui no açougue e falei, tu vende 2 bifinhos? Ele falou, vendo. Eu falei, não pode passar de R$10. Eu comprei o bife. Pois eu comi, não passei mal, porque fazia tanto tempo que eu não comia carne, que a hora que eu fui comer, eu não estava conseguindo digerir, né? Me deu quase que uma incongestão, algo assim, porque eu estava comendo muito arroz, né? E, aleluia, Jesus, eu glorifico a Deus, que aí foi voltando, mas é um sistema, aleluia, Jesus, que você tem que passar, para que as pessoas possam entender, quando falar, não quero não, viu? Deixa pra lá, hoje não, igual eu fazia, hoje não, viu, Deus? Hoje eu não quero não vou pregar não, Senhor, não vou louvar não, Senhor, não vou lá abençoar o irmão não, Senhor. Hoje não. Quando Deus puxou a corda, foi só lágrima, só choro. Foi de você contar as noites em claro. Quantas noites que eu podia ter ido na vigília e eu ficava ali, ó, contando com uma depressão, algo terrível. Foi assim, só ladeira abaixo. E eu posso te dizer, aleluia, que essa palavra que Deus está trazendo aqui hoje é tremenda, gente. Eu posso te dizer que só quem passou é que vai entender, aleluia, Jesus, que Deus, quando tem uma promessa, Ele cumpre, Ele faz, Ele te levanta, aleluia. Olha, eu vou te falar. Ser japonesa, descendente de japonês, fazendo a obra de Deus, é muito discriminado, é muito apontamento, é gente que não acredita, aleluia, Jesus, que você é evangélico, o pessoal acha que por você vir de uma família que serve ao Buda, que está, aleluia, Jesus, servindo, né, ao Buda a vida toda, que nós aprendemos a buscar o Senhor através dali, acha que você não vai se converter. Então o pessoal espera que você não continue servindo, mas eu estou há 27 anos no Evangelho, 27 anos, meu filho tem 27 anos, faz 27 anos que eu estou no Evangelho. Então eu creio, aleluia, Jesus, que é dessa maneira, viu? O Senhor, ele usa daquelas pessoas improváveis, né? Eu era uma pessoa improvável para muitos, né? Japonesa, né? A paz, Bispo Guerra, tô te esperando aqui, Bispo, viu? Para vir trazer uma palavra também. Quando o Senhor, aleluia, Jesus, ele tem uma promessa sobre a minha e a sua vida, não importa se você é da Bolívia, não importa se você é do Japão, né? Não importa se você é chinês eu ainda não vi. Mas eu creio, aleluia, Jesus, que tem pessoas que, assim como eu, passaram essa discriminação, viu? Eu creio, aleluia, Jesus, que você vai se fortalecendo, né? Quanto mais as pessoas querem que você pare, aquilo ali te fortalece para que você continue e que você, aleluia, Jesus, mostre que o testemunho maior é você. O maior testemunho é a sua permanência no Evangelho. O maior testemunho é você permanecer naquilo que o Senhor tem
na sua vida, na promessa. Só para Aleluia Jesus nós encerrarmos, que já é 10:09, vem Aleluia Jesus a apóstola Meire em seguida, né, na próxima programação. Ela vem? Não, Aleluia Jesus, eu creio que Aleluia será uma bênção a próxima programação. Então, Aleluia, vamos falar um pouquinho. Aleluia. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é porque, Aleluia Jesus, mesmo que você esteja, Aleluia, passando toda a luta, estando com o Senhor, não tem o que dar errado. Não tem, Aleluia Jesus, o que dar errado, porque o Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda, assim como estava falando, tantas vezes que tentaram roubar, tantas vezes, mas tantas vezes, né, até a placa do meu carro, gente. Todo mundo que olha fala, tá ali escrito, né? As letras, tudo que é do meu carro já condiz com a bênção do Senhor. O próprio Deus abençoou até com as siglas da placa, né? A serviço do reino. Então eu creio, Aleluia Jesus, que é só para encerrar, eu vou contar um breve testemunho aqui, que eu pedi autorização para essa amiga minha, né? Eu, Aleluia Jesus, intercedo por ela há aproximadamente 9 anos, né? Creio eu que eu acho que um pouquinho mais, que o ministério vai fazer 9 anos agora em outubro, mas eu já caminho com a apóstola tem uns 10 anos, mais ou menos. Então eu creio que deva ter mais ou menos esse tempo aí. E eu pedi autorização, né? Só não vou dar o nome dela. E, Aleluia Jesus, é só para edificar e você entender que todas as vezes, Aleluia, que você pensar em desistir, Deus vai mandar um profeta atrás de você para te levantar. Aleluia. Para encerrar, eu vou contar o testemunho dela. Eu conheci essa moça, né? Ela estava gestante, né? E havia terminado um casamento de muitos anos mesmo. E ela estava gestante. Durante, Aleluia Jesus, a gestação, nós começamos essa oração para que esse marido voltasse para casa, para que essa família fosse restaurada. A todo instante ela chorava muito, ela sofria muito, né? Porque, querendo ou não, as grávidas ficam mais sensíveis, né? Mas a todo instante ela se mostrava obediente. Ela simplesmente permanecia diante daquilo que Deus tinha para ela. Toda entrega que era feita, toda vez que era falado para ela, né? Olha, permaneça, olha, fique, Aleluia Jesus, dessa maneira, em oração, buscando, porque seu marido vai voltar. E ali ela ficava, nossa, passou anos, gente, passou-se anos. A criança nasceu, ela foi morar sozinha, né? E ela permanecia com as filhas dela. Ela já tinha uma filha mais velha, estava grávida dessa menininha, né? E nasceu e tudo, e nós continuamos em oração e perseverando. O marido voltou para casa exatamente no dia em que Deus falou, porque era numa segunda-feira. Deus falou, quarta, teu marido vai vir aqui, e para você saber que é Deus que está trazendo ele vem com uma Bíblia embaixo do braço. Ali ela falou, tá, mas eu já estava até desistindo, porque faz muito tempo. E eu falei, não. Deus havia dito para ela, 7 dias, 7 meses ou 7 anos. Vai ter paciência de buscar? E ali, Aleluia Jesus, ela permaneceu em oração. Nós permanecemos em campanha, né? Dado, Aleluia Jesus, os 7 meses, né? 7 meses passou. Esse rapaz já tinha se casado com outra moça. E ali, Aleluia Jesus, ela falou, eu devo continuar orando? Eu falei, se você está orando e Deus falou que vai ter retorno, aguarde. Quando deu, Aleluia Jesus, os 7 meses, né? Ele retornou. Separado, não deu certo o casamento. Separado, voltou para casa. Deus avisou na segunda que ele voltaria na quarta-feira, ele apareceu com a Bíblia embaixo do braço. Deus restaurou essa família de uma forma tão tremenda, mas tão tremenda, que um dia, Aleluia, uma certa vez eu olhei para ela e ainda falei, olha, você tá gestante. Ela falou, não, eu já tenho 2, né? Eu, não. E eu falei, mulher, Deus está mostrando no espiritual a sua gravidez. Deus está mostrando no espiritual essa gestação. Ela falou, bom, eu recebo. Vindo de ti eu recebo, eu sei que é de Deus. Eu falei, bom,
recebe mesmo. E ela está, aleluia, Jesus, para ganhar esse bebê, né? Deus, ele trouxe mais uma criança, né? Uma terceira criança, porque quando Deus prometeu que ia trazer esse marido de volta, ele restaurou essa casa, ele restaurou esse homem, porque ele é o amor da vida dela e ela é o amor da vida dele. Restaurou essa família para ele cuidar das filhinhas dele, a mais velha, a caçula, e agora o que há de vir, o que está chegando, o que está às portas, que Deus, aleluia, falou que ela estava grávida já no espiritual. E ali, aleluia, Jesus, haviam 2 meninas e não havia um menino ainda. Falei, quem sabe Deus não traz um menino, né? Vamos ficar em oração, mas se Deus trouxer uma menina também, amém, glória a Deus, né? E é um menino que está por vir. Então, aleluia, quando Deus, ele promete, ele cumpre. E eu vejo, aleluia, Jesus, casal juntos, eu falo, Deus, eu acho que a melhor coisa do mundo é você, aleluia, Jesus, participar de testemunhos grandiosos assim. Então, aquele que prometeu é fiel para terminar. Se você permanecer na promessa, orando e clamando, mesmo sendo chorando, mas você continuar buscando, Deus vai fazer. Nós vamos encerrar a programação com um louvor final, finalizar. Eu espero você aqui, aleluia, Jesus, na terça-feira, das 8 às 9, ao vivo junto comigo. Manda um WhatsApp lá, gente, ó, quem puder, aleluia, Jesus, e quiser ser provedor da rádio, não esqueça, no e-mail, Lisandra Sayuri, Lisandra com S, sayuri@gmail.com, ou manda lá no WhatsApp, DDD 11 944887227. Pode mandar seu testemunho, pode pedir oração, o que você precisar nesse WhatsApp. Ou se quiser fazer o Pix lá também, pode fazer, DDD 11 944887227. Seja um provedor da rádio aqui também, gente. Pessoas estão sendo abençoadas com essa programação, viu? Fique com o louvor de encerramento, amém? Glória a Deus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra. Louva, gente, louva para o Senhor. Glória a Deus. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Glória a Deus. A paz, Chalmer, Deus seja louvado. Seja bem-vindo. Glória a Deus, a Rádio Gospel de Guarulhos, gente, eu falo, aleluia, Jesus, que nós estamos sendo honrados aqui na rádio. Eu agradeço a cada um que se dispôs a entrar nessa programação. Nós vamos encerrar agora às 9 horas, mas terça-feira nós estamos de volta. Enquanto o Senhor não abrir outros horários para nós aqui na programação, estaremos novamente terça-feira das 8 às 9, viu? Glória a Deus. Aleluia. Da minha realidade, preciso arriscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar. Aleluia. Você já ouviu a voz de Deus bradar, gente? É tremendo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Dentro de Guarulhos você consegue sintonizar diretamente pela rádio. Quem não conseguir sintonizar diretamente pela sintonia aqui da rádio, você consegue entrar no TikTok e ter acesso, né, diretamente aqui ao vivo, viu? Mas toda terça nós estaremos aqui das 8 às 9. Quem tiver testemunho, gente, manda no WhatsApp que eu ponho aqui o testemunho ao vivo. Quer dar o nome do ministério e o seu próprio nome? Não quer que mantenha anônimo? Nós colocamos no anônimo também, tá bom? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Pastor Pereira, glória a Deus.
passe os céus e passe a terra, a palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele. Nunca houve, não haverá. Glória a Deus. Eu vou encerrar, glória a Deus, que vem a programação da apóstola Meire em seguida, né? Hoje ela não está aqui ao vivo, mas entra a gravação dela. Até às 10 horas da noite é a programação da apóstola Meire lá de Mariporã, viu? De Mato Dentro. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa ter recebido o melhor da parte do Senhor nessa programação. Está em Guarulhos? Entra na sintonia Rádio Fé FM, viu? Se você não estiver em Guarulhos, entra no TikTok ou entra no link, né? Que eu sempre deixo o link para quem quiser acessar de qualquer parte do mundo. Você tem acesso pelo link aqui da rádio, amém? Fique com Deus, eu agradeço cada um de vocês, eu vou encerrar, amém?